Então, vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando sobre uma produção de texto em casa, né? E para essa aula vai ficar a nossa produção de texto, né? Que a gente vai fazer sobre esse tema que foi abordado na aula passada. Então, temos aqui 3 textos. O primeiro, intitulado como O Valor das Dívidas. Então, na avaliação dos técnicos da Serasa, já vimos que a Serasa é o órgão de proteção de crédito e é ele quem faz a avaliação, ele que faz o cadastro de quantas pessoas estão devendo e qual o valor que elas estão devendo e para quem elas estão devendo, tá? O órgão responsável por esses dados é o Serasa, tá? Então, na avaliação dos técnicos da Serasa, o aumento da inadimplência da pessoa física no primeiro bimestre, já vimos também o que é inadimplência. Inadimplência são as pessoas que não pagam as contas, que estão com as contas em atraso. É uma pessoa inadimplente. Inadimplência da pessoa física no primeiro bimestre reflete a dificuldade dos consumidores em honrar dívidas em razão do aumento do desemprego. Então, é uma cadeia. Se você não está trabalhando com uma renda fixa, se está difícil arrumar emprego na sua área ou qualquer área que seja, você acaba não tendo dinheiro suficiente para se sustentar, né? Como diz o bom português. E isso acontece o quê? Você fica devendo, você fica inadimplente. E a partir dessa inadimplência, você vai para o órgão de proteção de crédito, você fica cadastrado lá como inadimplente. E primeira coisa, para vocês poderem entender, o que acontece quando você vai, o seu... Hein? O que acontece? Alguém sabe? Professora, não dá para escutar, caiu. Oi? Caiu? Sim, Qual parte que vocês não ouviram? Que eu perguntei sobre o que acontece quando você vai para o Serasa? isso. Então, vamos lá. O que acontece quando você quando você fica cadastrado no Serasa? Qual que é o reflexo disso na sua vida? Porque, assim, se tem um órgão que faz isso, né, e você acaba sendo cadastrado lá decorrente da sua inadimplência, o que você sofre com isso? Qual que é a dificuldade que você enfrenta diante disso? Alguém sabe? A dificuldade em relação a isso é que o seu crédito dentro do comércio, e dentro das atividades mercantis, ele diminui, ou às vezes reduz a zero. Porque se você está cadastrado num órgão que não paga, por que as pessoas vão financiar um produto para você, emprestar um cartão para você, né? Te conceder um cartão, te conceder uma margem de compra? Isso não acontece, né? Não dá para acontecer, porque se você já não está pagando, você tem que ser o quê? Bloqueado das contas, bloqueado do crédito, tá? Então, é isso que acontece, você acaba não tendo autonomia de compra por meio do crédito, aí é só comprando à vista, e dificilmente as pessoas têm dinheiro à vista para comprar diversas coisas, né? Por exemplo, uma geladeira, um fogão, que são coisas um pouco mais caras para se pagar à vista, né? Então, geralmente, as pessoas parcelam esses itens. Fora
Outras coisas muito mais caras, às vezes você vai fazer a compra de uma casa, a compra de algo, né, a mais, e se você não tem um bom nome, um nome limpo, você acaba não conseguindo financiamento nem qualquer tipo de parcelamento, ok? Então, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho, só em janeiro foram fechadas 101.748 vagas de emprego formal no país. A gente comentou também o que são vagas de emprego formal. Vaga de emprego formal é o emprego com carteira registrada, tá? Quando nós constituímos idade mínima para começar a trabalhar, para ser introduzido no mercado de trabalho, nós temos que nós nos encaminhamos ao Ministério do Trabalho e é feito um registro. E nós saímos de lá com uma carteira de trabalho, que consta todos os nossos dados, endereço atualizado, e ali é que fica registrado a nossa contratação. Exemplo, professora Gabi foi contratada em 17/8/2022, na função de professora. E aí, através dessa carteira de trabalho, é gerado também um número chamado número PIS, e esse número PIS é que a Previdência Social e o governo e alguns outros órgãos ficam responsáveis pelo recolhimento de tributos, de impostos, que reflete na nossa aposentadoria lá na frente, e também reflete desse dinheiro voltar para nós por meio de serviços públicos, tá? É assim que funciona. Então, só a título de conhecimento para vocês, que eu acho que esse é um tema, é um texto, né, que não tem nada a ver com a matéria, mas para vocês poderem entender o que esse texto significa, ok? Então, o Ministério do Trabalho, só em janeiro foram fechados 101 mil vagas de emprego formal. Os técnicos também consideram que a falta de disciplina financeira contribui para a não quitação de dívidas dentro do prazo. Então, aqui nós temos outro problema, que é o quê? A disciplina financeira. É difícil uma pessoa que, desde pequena, os pais ensinam sobre disciplina financeira. E isso é errado, porque deveria ser ensinado sempre, para todo mundo. Eu, inclusive, acredito que isso poderia ser ensinado até nas escolas, né? Porque desde pequeno vocês têm que ter a noção de mundo, a noção de quanto custa, a noção do preço das coisas, a noção de impostos, e eu acho que desde pequeno daria para vocês irem aprendendo sobre isso. Porque o que acontece? Quando vocês ficam mais velhos, começam a trabalhar, a gente acaba gastando, se iludindo, recebe cartão de crédito e vai gastando num cartão de crédito, pagando a fatura mínima, ou parcelando muitas coisas e não vai dando conta de pagar. E isso é em decorrência da indisciplina financeira, porque não fomos educados desde pequeno a trabalhar com esse dinheiro, a poupar, a investir, a ter consciência do caro e do barato de uma forma mais intrínseca, tá? Então, seria interessante vocês, desde pequenos, começarem a pedir para o pai de vocês, para a mãe de vocês, para os avós, as pessoas que você tem de apoio por perto, em relação de educação financeira, tá? É interessante. Então, vamos lá. Esse texto, foi retirado do site O Globo, que é uma informação, né? É um texto explicativo. Agora o texto 2. Eu, etiqueta.
Em minha calça está gravado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. O que é nome de batismo? Nome de batismo é o nome que os seus pais te dão. E o nome de cartório é quando seus pais registram esse nome que eles te deram, tá? Então, primeiramente, eles te dão um nome de batismo, porque é antes do seu nascimento, no momento do seu nascimento, no momento do seu nascimento, você não está dentro do cartório, você está dentro do hospital, geralmente, né? Então, primeiro é feito o nome de batismo. Mas antigamente, como era o acesso aos cartórios era às vezes longe, ou a pessoa morava no interior, numa fazenda, então tinha às vezes 2, 3, 4, 5 filhos para depois ir registrar todo mundo. Então, primeiro você só tinha o nome de batismo, depois que você tinha o nome de cartório. É o mesmo nome, tá? Mas é só que é um registrado e outro não é registrado. É nome de batismo ou nome de cartório? Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Artigo industrial também comentamos na aula passada. Artigo industrial são artigos provenientes de indústria. Então, tudo que foi feito numa indústria, dentro de uma cadeia de consumo, é um artigo industrial, tá? Peço que meu nome retifiquem. O que é retifiquem? Retificar vem do verbo arrumar, tá? Então, peço que meu nome retifiquem. Peço que meu nome arrumem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Carlos Drummond de Andrade. E o texto número 3 é um texto que é uma cabeça, representa uma cabeça, né? Em formato do quê? De carrinho de compras de supermercado. E nessa cabeça, ela encontra-se aberta e a gente consegue ver a cadeia de consumo que esse cidadão está pensando. Então, ele está pensando em coisas necessárias? Sim, algumas são necessárias, outras você poderia viver sem, e as coisas dependem muito do momento e da situação financeira que você tem, né? Porque, por exemplo, você precisa de uma roupa de casamento, sendo que você não vai em um casamento? Ou você precisa, vamos ver, o que mais aqui? De um violão, sendo que você não sabe tocar violão ou não quer aprender a tocar? Não, né? Mas aí, por exemplo, se você gosta de música, aprender um instrumento musical ativa diversas áreas do nosso cérebro, ajuda na concentração, na disciplina, aprender um instrumento novo é maravilhoso. Então, é algo supérfluo, é algo fora? É um consumo desenfreado? Não, né? Mas depende do contexto, depende da utilidade. O que adianta comprar um violão e não usar? Não adianta nada. Então, você acaba gastando com uma coisa que você não vai usar, e isso é errado, tá? Então, esses foram os 3 textos apresentados na aula passada. Agora, nós vamos para o nosso texto em sala.
Escreva um texto narrativo descritivo. Lembra do narrativo descritivo? Que a gente leu a aula passada também? O que é narrativo descritivo? Bom, a narração vocês sabem o que é. O que é narração? É narrar algo, né? E o que o texto descritivo pede? Pede que a gente narre algo descrevendo minuciosamente, tá? Então, é isso que um texto narrativo descritivo demanda. Então, escreva um texto narrativo descritivo abordando uma situação de consumismo e liquidação das dívidas. O que é consumismo? Termo consumismo. É quem gasta demais. Isso, quem gasta demais. E o que é liquidação das dívidas? Liquidação das dívidas é quando você paga as suas dívidas. Isso, liquidação das dívidas, tá? Sim. Não é liquidação. Liquidação é outra coisa. Então, opa, perdi. Liquidação das dívidas. Narre em terceira pessoa, então sabemos que não é narrador personagem, né? Porque o narrador personagem ele é feito em quê? Em primeira pessoa. Então, dentro do texto há elementos que indiquem em primeira pessoa. Aqui não. Aqui tem que ser ou o narrador onisciente ou o narrador Observador. observador. Descreva as personagens e o ambiente em que se desenrola a história. Então, nós temos que encontrar mais de um personagem. Desculpa. E o ambiente. Qual ambiente pode ser? Pode ser uma loja. Essa loja pode ser uma loja na rua, pode ser uma loja no shopping. Pode ser o quê? Um ambiente de trabalho, né? Então, tem que descrever o personagem e o ambiente. Use elementos da narrativa, faça a redação com boa apresentação, coesão e coerência, igual a gente já comentou em todos os outros textos. Seguir as orientações para um título criativo. Use narrador observador. Olha só. Primeiro aqui ele havia falado sobre a terceira pessoa, agora ele fala para usar o narrador observador. Personagens fictícios e secundários. De 15 a 25 linhas. Então, vamos lá. Vamos separar primeiro as 25 linhas no caderno? Quer falar alguma coisa, Ângelo? Professora, ali nessa parte de escreva os personagens e o ambiente que se desenrola a história, eu fiz isso ontem na escola. Tinha que fazer uma produção de texto, tinha que escrever o lugar que eles estavam. Ah, E é? eles. Aham. E tinha tema livre ou você... Não, era de um conto de mistério. Conto de mistério? Professora, Oi? desculpa interromper. A senhora conhece um personagem negro que na TV, assim, sofreu discriminação? Eu não tô lembrando de nenhum. Eu preciso disso. Por favor, professora, a senhora lembra? Eu não entendi. Assim, Você falou famoso. baixinho. A senhora conhece um personagem negro que sofreu discriminação famoso? Nem que seja só na TV, não precisa ser na vida real mesmo, na TV. Assim, porque eu preciso muito disso e eu acho que a senhora vai saber. Tem que ser... Tem que ser em novela, algo nesse sentido? Assim, nesse Ou pode ser sentido, uma mas notícia? teria que ser uma novela, assim, pra falar. Porque, assim, novela eu não me lembro agora, porque eu
raramente assisto novela, eu não acompanho muito, mas eu acompanhei o fato que aconteceu recentemente, agora, mês passado. E aquela atriz e apresentadora famosa, Giovanna Eubank, que ela é casada com Bruno Galhaço, ela tem 2 filhos adotados do Malawi, são negros, e eles sofreram racismo agora nas férias, quando eles estavam viajando. E ela se revoltou, ela foi lá, denunciou, ela teve voz. Então, seria um caso bem interessante você comentar, né? E foi de repercussão geral. Te ajudaria? Ajudou. Então, tá bom. Ana, a minha mãe acabou de falar aqui pra mim, que eu perguntei pra ela, e ela disse que era um tal de Mandala. Ele já sofreu discriminação. Mandela, Mandela? Obrigada, isso. Ah, tá. O Mandela, ele foi conhecido pela luta também. Também é uma, é uma, é uma história muito bonita, a história do Mandela, inclusive. Tem filmes e tudo mais. Ele já é falecido. O Mandela é falecido? Deixa eu confirmar. Nelson Mandela, faleceu em 2013. Ele foi, inclusive, preso. A história dele é bem forte. Também daria um bom texto. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso texto. Narrador observador. Vamos tentar usar hoje poucas linhas, um texto pequeno, para poder dar tempo de revisar um conteúdo com vocês, porque senão não vai dar tempo. Pode ser? Estou sozinha na aula? Ninguém conversa comigo? Não tá sozinha, professora. Tudo bem aqui? Então vamos lá, vamos conversar? Vamos. Então vamos lá. Para narrar em terceira pessoa, vamos primeiro decidir como que vai ser a história. O que vocês querem usar de história? O ambiente de um shopping. Lembra que tem consumismo e liquidação das dívidas. Então, o que a gente tem que contar? Professora, podia ser assim, tema. Eles foram lá numa loja, só que daí eles compraram tudo que eles quiseram. E aí, quando chegou na hora de pagar, eles não tinham como pagar. Aí eles ficaram nas dívidas. Aí, pode ser que eles voltaram para casa. E aí, ele ficou com uma dívida durante algum tempo. E depois veio veio ali algum conhecido dele e falou para ele sobre aquele negócio lá financeiro. Qual, Disciplina financeira. Disciplina financeira. Ensinou sobre disciplina financeira? Sim, e aí veio um conhecido dele lá e explicou para ele a disciplina financeira. Ele fez a disciplina financeira e no final conseguiu pagar as dívidas dele. Mas como que a gente vai começar, então, isso? Dá para ser assim, professora. Um dia Um dia? Será? A gente sempre começa com um dia, certa vez. Como que a gente faz para mudar isso? Professora, sem ser Oi? assim, começando o texto, tá falando sobre o que o Anjo falou. Poderia, tipo, a pessoa. Ela se. Professora, você pode repetir sobre o que tem que falar no texto? Uma coisa mais simples pra me lembrar certinho? Porque eu já comecei a pensar no que eu iria
Só que eu iria pôr se fosse uma coisa que eu iria escrever. Mas o que você pensou? Você não quer compartilhar? Então, poderia ser tipo uma pessoa que já tinha uma certa dívida, só que ela, tipo, por exemplo, ai, eu tô muito estressado, vou comprar as coisas. Vou comprar as coisas e acabou se endividando mais. Aí veio essa tal pessoa e ensinou sobre o que o Angelo falou, é disciplina financeira. Tipo, ela estava estressada, ela queria ter uma nova, assim, queria sair um pouco, gastar dinheiro à toa e se endividou mais. Uhum. Legal, mas aí como que a gente vai começar então? Certa vez a gente já colocou. Certa vez já foi, certa vez, certo dia. Era uma vez. O que que a gente pode colocar agora? Quero que vocês me falem. Tô pensando aqui, professora. Vamos começar falando. Um nome. Primeiro, um nome do personagem. Pode ser Cleiton. Clayton? Então tá bom. Vamos começar assim. Clayton trabalhava em uma empresa do quê? Então vamos De lá. Parágrafo, letra maiúscula. Então vamos lá. Clayton trabalhava em uma empresa Pode ser tecnologia? de tecnologia. Isso. Que mais? Vírgula, recebia quanto? Quanto que ele recebia? 5.000. Recebia 5.000. Oi, A senhora pode falar desde o início que eu me perdi? posso? Letra maiúscula, parágrafo. Clayton trabalhava em uma empresa de tecnologia. A senhora pode, assim, Professora? pode falar a última Oi? palavra do texto? Ficou, recebia 5.000. Isso, ó. Clayton trabalhava em uma empresa de tecnologia, vírgula, recebia 5.000 reais por mês, mês? por mês de salário. Professora, tem que botar uns 5.000 assim, por R, extenso ou com R, número. R maiúsculo, cifrão, 5.000,00. Professora, Oi? aí a gente pode colocar depois sobre um cliente que tinha comprado 2 computadores e um celular, que seria um iPhone, porque esse é um dos mais caros celulares da loja. E na hora de pagar, ele não conseguiu pagar porque o nome dele estava no Serasa e
entendeu? Entendi, mas eu achei que a história fosse do Cleiton, tipo assim, a gente fosse falar que o Cleiton não conseguiu pagar. Porque como a gente colocou o nome dele, o salário dele, o que que você acha? Pode ser uma boa Aí ideia. a gente pode colocar que o cliente era professor de educação financeira. Pode ser? Pode ser. Cliente que foi comprar um celular e tal. Aí a gente fala isso, pode ser? Uhum. Professora, Oi. eu me perdi depois do por mês. Aí depois do por mês é de salário? Por mês de salário. Isso. Aí, vírgula. Mas sempre estava no vermelho. Terminou em salário? Por mês de salário. Aí, vírgula, mas sempre estava no vermelho. Todo mundo está aqui? Uhum. Aham. Mas sempre estava no vermelho. Devendo cartão de crédito. E com o nome sujo. Aí, nome sujo, vocês colocam entre aspas, tá? Cada Professora, vírgula. a senhora pode repetir do começo até onde a gente parou, por favor? Então, vamos lá, ó. Cleiton trabalhava em uma empresa de tecnologia, vírgula, recebia 5.000 reais por mês de salário, vírgula, mas sempre estava no vermelho, vírgula, devendo cartão de crédito e com o nome sujo, cadastrado no Serasa. Depois de nome sujo é vírgula? Não, e com o nome sujo, entre aspas, cadastrado no Serasa. Aí, ponto. Até agora me deu 5 linhas. O meu deu 6. Aí, na mesma linha, a gente pode colocar o quê? Certo dia. Não, que a gente pode. O que a gente pode falar que isso acontecia porque ele sempre comprava coisas que ele não precisava? O que a gente pode falar mais? Que ele sempre comprava coisas que não precisava e que ele não tinha dinheiro suficiente. O que mais? E, tipo, a gente pode colocar uma certa coisa que ele comprou, que tava na Isso é moda, bom. e ele Isso é quis bom. comprar Professora, só porque tá na moda e ele queria ter. Vista por cima. Professora, Oi, meu amor. depois do Serasa é o quê? Depois do Serasa é ponto final. Aí nós estamos aqui falando sobre do porquê que ele sempre estava com o nome no vermelho. Oi, Ana, pode falar. então, a gente podia pôr que no lugar do cliente ter comprado essas coisas, como ele trabalhava nessa empresa, ele tinha um certo desconto, então ele sempre estava comprando. Mas como todo dia ele estava comprando uma coisa nova, ele acabou se endividando mesmo com esses descontos. Pode ser também. Então a gente vai colocar ponto final. Aí na mesma linha, a gente coloca assim, ó. Isso se
se dava ao fato de Cleiton ser consumista. E comprar diversas coisas sem necessidade. Então, vamos lá. Cadastrado no Serasa. Aí, ponto. Isso se dava ao fato de Cleiton ser consumista e comprar diversas coisas sem necessidade. Tá todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Professora, Oi. como se escreve necessidade? Como que escreve? Fala para mim. N-E... C-E-S-S-I. C-E... S-S-I da D. Certo? N-E-C-E-S-S-I da D. Necessidade. Deu certo? Deu, professora, obrigada. Todo mundo está em necessidade? Sim. Então tá bom, necessidade. Agora, quais são os produtos que a gente vai colocar? Pode colocar um iPhone, 2 computadores? Então vamos colocar. Sem necessidade. Aí vamos colocar 2 pontos, então, em vez de ponto final? Ao invés de ponto final? Uhum. Sim, professora. Então vamos lá. Um iPhone. Um iPhone de última geração. Que mais? 2 computadores. Aí, iPhone de última geração, e aí vírgula, e aí 2 computadores. 2 computadores, isso. Que mais? Vírgula. 7 carregadores de telefone. Repete, por favor. Onde você está? Não, 2 computadores, vírgula. 7 carregadores de telefone. Vírgula, que mais? Que mais que tem na loja de tecnologia? Professora, Máquina de lavar roupa da Samsung. Mas tem na loja de tecnologia? Tem, porque é da marca da Samsung. Mas Fala que ele comprou 3 televisões. vamos colocar bastante quantidade das coisas. Vamos colocar 3 televisores, vai. 5 o quê? professora, dá para ser 5 tablets da 5 Samsung. tablets. Isso, 3 televisores, vírgula, 5 tablets. Pode colocar também 3 iPods, que seria Isso. aqueles fones sem carregador.
Acho que dá pra gente colocar, então, 10 fones de ouvido. O que que você acha? É, bem melhor. Melhor, né? 10 fones de ouvido. E pode colocar que ele comprou mais 2 celulares da Samsung. Ah, mas os celulares a gente já colocou. A gente colocou um celular da É, um iPhone. iPhone, é. Então, coloca assim, depois de 10 fones de ouvido, a gente coloca e outros 10 celulares da Samsung, pode ser? Uhum. Ele consome muito mesmo, hein? Professora, Então, quantos celulares da Samsung são? São 10. Aí, ponto final? Tá bom já de coisa, né? Aí, já deu um parágrafo bem grande, vocês não acham? Aham, deu 11 linhas no meu. É, meu também. Então, vamos também, lá. bem. Próxima linha, parágrafo, letra maiúscula. O que que a gente pode colocar? Sua dívida era milionária. Ou pode colocar assim. Não, sua Sua dívida era... dívida era maior da cidade, porque poderia morar numa cidade pequena. Tá, Aí então vamos poderia lá. colocar. Sua dívida era a maior da cidade. Aí pode colocar assim. Ele era conhecido como caloteiro. Conhecido como caloteiro. Ponto. Seus amigos vamos pensar em 2 nomes de 2 amigos. Só Professora, opção Rômulo. pois se a maior da cidade é o quê? Que eu acabei ali me perdendo, porque eu estava escrevendo e acabei escrevendo errado. Tive que riscar e fazer de novo. A maior da cidade. Aí, vírgula, conhecido como caloteiro. Professora, a gente pode colocar que os nomes dos amigos dele era Cláudio e Igor. Cláudio e Igor, tá bom. Vamos fazer depois do intervalo? Sim. Sim, Então, tá bom. 15 minutinhos para vocês, tá? Daí vocês voltam, pode ser? É 9h35, né? Isso, 9h35. Tchau, pro. Tchau. tchau, É verdade. Vou tomar. Professora, a gente falou assim, seus amigos, aí a gente ia colocar o nome deles de... É. Era... Sua dívida era a maior da cidade, conhecido como caloteiro. Aí, ponto final, né? Aí, seus amigos. Como que era o Igor, nome dos amigos? Igor, vírgula, né? É. Igor e... Quem mais? era Igor e... Igor e... Fala outro nome aí. Rodrigo. Igor e Rodrigo. professora, depois Oi. do caloteiro é o quê? Depois do quê? Caloteiro!
Depois de caloteiro é ponto final. Aí na mesma linha, letra maiúscula, seus amigos, vírgula, Igor e Rodrigo. O que eles falaram? Meu Deus, você é muito caloteiro. Vírgula de novo, né? Ficaram pasmos. Pasmos com a situação. Ficaram pasmos com a situação. Vírgula, questionaram. Questionaram o motivo. Aí depois de ficaram pasmos com a situação, né, professora? Isso, pasmos com a situação. Vírgula, questionaram o motivo de comprar tanta coisa. Onde vocês estão? Eu tô no questionário. Coisa. Eu tô no tanta coisa. Ficaram pasmos com a situação, vírgula, questionaram o motivo de comprar tanta coisa. Ponto final. Quem que vai dar uma sugestão para ele agora e de estudar educação financeira? Quem? O Igor. O Igor? Uhum. Professora, Rodrigo tem cara de... tem um nome de ser mais... como se diz? Inteligente? Não inteligente, mas vamos dizer mais adulto, assim. Mais responsável? É isso, mais responsável. Tipo É? isso. Mas o que tem a ver, gente? Só o nome. Professora, depois de tanta coisa, e aí ponto, e aí o quê? Aí vocês estão discutindo, né? Tanta coisa, Dé. Isso, aí ponto. Aí vocês decidiram se quer Rodrigo ou Igor mesmo? Igor. Igor mesmo? Pra mim podia ser Rodrigo, porque Rodrigo, assim, é Pra mim também, Rodrigo. Pra mim, tô ouvindo, assim, bastante nomes, assim, chamados, assim, Rodrigo, que eles têm, assim, responsabilidade. Ah, Precisa então ver, foram dois gente, votos de Rodrigo. 2 votos de Rodrigo e um de Igor. Pode ser Rodrigo, então, Ana? Professora, falta seu voto, então. Não, eu não voto. Vota. Não. Eu não voto. Então, vamos fazer assim: você escolheu os 2 nomes. Aí eles vão escolher, então, quem vai falar sobre a educação financeira. Pode ser? Que daí fica justo. Tá, né? Então, tá bom. Vamos colocar assim: foi quando o Rodrigo teve a ideia. Pode ser? Aí foi quando o Rodrigo teve a ideia. O que vocês acham da gente colocar assim? Foi quando o Rodrigo teve a ideia de presentear o amigo Cleiton com um curso sobre educação financeira. O que vocês acham? Sim, ficou muito bom. Então, vamos lá. É um ponto, depois de coisa, é ponto final na mesma linha, letra maiúscula. Foi quando Rodrigo Concurso de educação financeira? Foi quando Rodrigo decidiu presentear
o amigo com um curso de educação financeira. Ponto. Agora um desfecho bem legal para a gente completar, porque nós temos 5 linhas. Professor, o meu deu 17 linhas no total. 17? Ixi, o meu já está em 19. Vixe, o meu tem 17 também. Eita, O eu meu só escrevi. falta 2 para acabar. Meu Deus! Seu vai exceder um pouquinho. O que a gente pode colocar no último parágrafo? Depois de colocar financeira, assim. ponto e parágrafo, professora. Depois de financeira é ponto, e aí parágrafo na próxima linha, letra maiúscula. Pode ser assim, durante a semana, na segunda, quarta e quinta, ele sempre tinha curso com seu amigo. Aí depois pode colocar que ele pagou as suas dívidas e não gasta mais dinheiro à toa. Então a gente pode colocar assim. Durante a semana. Eu quero que vocês me falem uma palavra para a gente poder iniciar um texto, ou iniciar não, concluir esse texto. Qual que é uma palavra que a gente pode usar no parágrafo de conclusão para começar o parágrafo? Durante a semana, nós dias, tal. Não, teria que ser uma palavra de conclusão. Quais são as palavras de conclusão? Com isso, Isso, com isso seria interessante. Com isso, Aí, ele aprendeu, professor, dá para ser assim, ó. Com isso, ele aprendeu a não gastar demais e conseguiu pagar as suas dívidas. Aí depois pode colocar, e seu nome agora está limpo. Isso, então vamos lá. Com isso, vírgula, aprendeu a não gastar demais, vírgula, só com o necessário. Professora, demais é junto ou é separado? Demais, nesse sentido, é junto. só com o necessário. Vírgula, e assim conseguiu pagar as suas dívidas e ficou com o nome limpo. Só com o necessário. Daí o que mais? Aí, só com o necessário, vírgula, Vírgula, assim, conseguiu assim, pagar. Assim, conseguir assim, vírgula, conseguiu pagar suas dívidas e limpou o seu nome. suas dívidas e limpou o seu nome. Aí vai acabar? Aí acaba. Querem escrever mais alguma coisa? Não. A gente pode já ir pro título. Vamos para o título, então. Qual é o título? O título pode ser As Dívidas de Clayton. As dívidas de Clayton? Vamos colocar um nome mais criativo, tipo a importância da educação financeira. A disciplina financeira. Isso, disciplina financeira. Gostei. E aí, o que vocês acham? Não boa ideia. Ficou bom.
Professora, o meu ficou com 21 linhas. O meu ficou com 20. O meu deu 22. Meu dá 27. Professora, isso que eu escrevo assim várias palavras. Professora, então qual que ficou o título? Pode repetir, por favor? A disciplina financeira. Certo? Terminamos o texto. Terminamos. Professora, como se escreve disciplina? Você que tem que me falar como que é. Vamos lá. D-I, SCIPLINA. isso, é com SC. É disciplina. Obrigada, professora. Certo? Certo. Eu quero passar com vocês, porque eu acho que está faltando um pouco para que a gente revise sobre interpretação de texto. Vou mudar aqui. Apareceu para todo mundo? Interpretação de texto? Sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Eu vou abordar um pouco com vocês, novamente, sobre a interpretação de texto, naquela nossa aulinha que a gente teve, tem um tempinho já. Porque eu acho necessário que vocês aprendam bastante sobre interpretação de texto. Porque, assim, como vocês sabem, a gente já conversou na aula passada e provavelmente alguns outros professores já devem ter comentado com vocês e essa informação também foi passada no grupo. E o Colégio Militar não vai mais fazer a prova de redação, né? Vai ter as disciplinas de português e matemática, 15 questões para cada uma. E então não vai mais ter um texto, vocês não vão precisar formular um texto. Porém, o texto ele é responsável pela maior parte da interpretação, né? Porque quando você lê um texto, você tem que lembrar o que foi escrito antes, você tem que lembrar sobre as questões de estruturação, concordância verbal, coesão e coerência. E tudo isso fica muito dentro da interpretação do texto. Então, é de suma importância que a gente continue nessas matérias, tá? Então, por mais que vocês não vão fazer uma produção de texto na prova, a prova inteira é interpretativa. A interpretação ela é necessária tanto em português, quanto em matemática, quanto em qualquer outra matéria. Porque através da interpretação do texto é que você vai poder entender o que a questão está te perguntando, para você poder resolver o problema. Então, se você não entende de interpretação de texto, você vai ter uma maior dificuldade em realizar as questões, certo? Então, por mais que a prova não vá tratar sobre a produção de texto, é de suma importância que a gente continue estudando interpretação. Então, a partir daqui, né, daqui para frente, as nossas próximas aulas e próximas atividades sempre vão ser com base na interpretação. E por isso que eu quero retomar com vocês, de novo, aquele mesmo conteúdo que foi dado, foi aplicado naquela aulinha de interpretação de texto do começo do ano. E depois eu vou começar a trazer mais atividades fora dessas que a gente já estudou, tá? Então, vamos lá. Interpretação de texto e análise linguística. Texto 1. O meio ambiente em primeiro lugar.
Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz. Meu Deus, desculpa. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar em um rio que ficava próximo à sua casa. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho, um tiro e depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Ao chegar no local, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando árvores, matando e capturando animais. O garoto chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso? Peguem-no, não atirem, será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós, falou o líder do bando. Enquanto ordenava, Pedro correu, subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu a quadrilha. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Gostaram do texto? Então vamos lá. Quais são os exercícios? O que o exercício vai pedir? Interpretação, para que a gente possa explicar o que a gente acabou de ler. Meu Deus, que sono é esse louco? Exercícios. 1. Como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? Como que ele se sentia? Oi, cadê vocês? Será que eu li o texto sozinha? Eu estou sozinha na aula? Não, professora. Então, cadê vocês prestando atenção na aula? Ele se sentia. ah, ele E se aí? sentia. hum, Ixi, eu acho que o gato comeu a língua. é, como Pedro se sentia. Como que o Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? Como que ele se sentia? Ele se sentia. Professora, Hum, E eu vou ter que sair ele porque eu vou entrar em adorava. outro celular, tá? tá bom, mas me fala, Ele como que o se Pedro se sentia em sentia. relação ao meio ambiente? Ele adorava o meio ambiente. Tá, mas e ele adorava e o que mais? Ele se sentia. Por ele gostar do meio ambiente, o que ele tinha que fazer? Ele cuidava, né, do meio ambiente. Então, ele se sentia o quê? Ele se sentia responsável. Por que ele se sentia responsável? Porque o meio ambiente é responsabilidade de todo mundo. Então, todo mundo tem que cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque existem animais, as árvores são de extrema importância
na questão climática, no oxigênio, né? Ela é o nosso filtro natural. Então, o que que Pedro sentia? Pedro se sentia responsável pela árvore, ou pela natureza, porque era algo que ele entendeu a importância, e muitos de nós não entendemos a importância, né? Então, como ele se sentia em relação ao meio ambiente? Ele se sentia responsável, né? 2, Pedro vivia sossegado na floresta. O que mudou essa tranquilidade? Focalize o clímax da narrativa. O que é clímax? É o auge do problema. É o auge da história. Isso. E qual que é o auge da história? Quando eles tentaram matar o, quando eles tentaram matar o Pedro. Quando eles capturaram Pedro, né? Aham. Então, o que que tirou a tranquilidade do Pedro? Quando ele foi capturado. Quando ele foi capturado. Então, qual que é o clímax? O garoto chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso? Aí eles gritaram: Peguem-no, não atirem, será o nosso refém, pois a polícia está atrás de nós, tá? Então é isso que vocês têm que identificar no texto. E esse é o ponto alto da história. Ponto alto é quando ele é capturado. Capturado não, enquanto ele reprime os criminosos, né? O bando, e sai correndo. O que que ele faz? Ele se esconde, ele não é capturado, ele se esconde. E ele arriscou sua vida. Por que que ele arriscou sua vida? Porque eles estavam armados, atirando. E o Pedro não tinha nenhuma arma, não atirava, não fazia nada. Né? E o Pedro teve coragem de chegar na frente deles e falar: por que vocês estão fazendo isso? Que é destruindo a natureza. 3, retire do texto os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Personagens e as características. Os elementos da narrativa são os personagens e as características? Será? Que mais? Quais os elementos da narrativa, gente? Eu acho que eu tô sozinha na aula. Ninguém conversa mais comigo. E agora, como que a gente vai fazer? Você não tá sozinha. A Mas gente quais são os elementos da narrativa? os elementos da narrativa, personagens, o enredo, o cenário, o tempo e o narrador. Isso! Esses são os elementos da narrativa. Vocês lembram dessa aulinha de elementos da narrativa? Sim, Então, dentro daquela história ali, quais são os elementos da narrativa? Retire, ó, retire do texto os elementos da narrativa. Personagens, quem são? Pedro, Pedro e quem mais?
Pedro, os caçadores, O bando, né? o bando, a polícia, que ela também prendeu, É a polícia. Isso mesmo. A característica deles. Qual que é a característica de Pedro? A principal característica dele? responsável. A bravura, né? Porque ele enfrentou todo mundo. Ele desceu lá e falou: "O que que vocês estão fazendo?", né? E ele não teve coragem para fazer isso? Teve Muita coragem, né? E qual que era uma característica do bando? Eles eram severos, né? Criminosos. Que mais? as características dos personagens. O, o bando, ele era bravo. O Pedro, ele era, ele era assim, cuidadoso. Também ele era responsável. Isso, responsável. E o pessoal do bando já era mau, perverso, Uhum. né? Eles eram criminosos. E a polícia? A polícia Também era corajosa, né? De ter enfrentado o bando. Certo? Qual que é o espaço? Características do espaço. Qual que é o espaço? o espaço é na floresta. É o ambiente externo, né? A floresta. E quais são as características da floresta? Características da floresta. Isso. As árvores, fauna, flora, tudinho. Certo? Uhum. Tempo, características do tempo, quais são? Tempo era de noite. De noite, certeza? Certeza? Não tenho certeza. Hum. Qual que é o tempo? O tempo era. Não sei. Não sei. Não sei qual é o tempo. Num dia. Certo dia, né? Ele fala. Uhum. Qual que é o foco narrativo? Qual que é o foco narrativo? O foco narrativo é. Eu também não sei. Qual que é o ponto de vista da história, de quem narra?
O ponto de vista? É isso, ponto de vista. Ai, o ponto de vista é ajudar o meio ambiente? Quase isso. Vamos dar uma melhorada nisso aí. Qual que é o foco narrativo? O foco narrativo é ajudar o meio ambiente, né? Aham. Que mais? E o tipo de narrador? Qual que é o tipo de narrador? O tipo de narrador é observador? Observador, isso mesmo. 4. Classifique os termos grifados abaixo em sujeito, aposto ou vocativo. Lembra do sujeito, do aposto, do vocativo? Lembram? Não. Não? Então vamos lá. O que é sujeito? Sujeito é Seria uma pessoa? É, mais ou menos isso, né? O sujeito é o quê? Sujeito é a pessoa, ó. Quem que é o sujeito? É o Ricardo. Então, na primeira, ou na segunda, né? Na primeira, o sujeito é quem? É o doutor Antunes. Mas aqui, ó, um excelente cirurgião. Essa frase aqui, doutor Antunes, um excelente cirurgião, recuperou-se da doença. A palavra, o termo que está grifado é qual? Um excelente cirurgião. Esse termo que está grifado é o quê? É sujeito, aposto ou é vocativo? Já vimos que doutor Antunes é o sujeito. Então, não tem como o termo grifado ser o sujeito. Ou ele é aposto ou ele é vocativo. O que é aposto e o que é vocativo? Hum? O aposto, ele é um termo explicativo, digamos assim, na frase. E ele vem separado de dois termos dentro da oração, né? E ele é separado por vírgula, ponto ou travessão. Então, o que que a gente tem aqui? Um excelente cirurgião. Ele é o quê? Uma explicação, certo? Então, ele é um aposto, certo? Enquanto, o que que é vocativo? O vocativo, ele vem da palavra invocar. O que que é invocar? Invocar é chamar, tá? Então, tá chamando alguém aqui? Tá fazendo alguma coisa aqui? Não. Então, ele é o quê? Um vocativo. Ou um aposto, desculpa. Na B,
Cuidado, Ricardo, você pode cair. O que que o Ricardo é? O Ricardo é sujeito, aposto ou vocativo? O Ricardo é o sujeito. Ricardo é o sujeito. Comandante, estamos próximos do aeroporto. Comandante é o quê? O sujeito. Sujeito. D. Eu tenho 2 filhos formados, um advogado e um médico. O que que é isso aqui? Um advogado e um médico. São os sujeitos. Não. Como que a gente Professora, sabe? para mim, para mim a sua tela tá na 3. Tava pausado, né? Ah, voltou. Opa. Nós estamos aqui no 4, tá? Então, classifique os termos grifados abaixo em sujeito, aposto ou vocativo. Aí, A, Dr. Antunes, aqui que é para classificar. Um excelente cirurgião. O que que é isso? É um aposto. Por quê? Porque é uma nota explicativa dentro da própria oração. E ela é e como a gente sabe que é aposto? Porque é separado por vírgulas ou por pontos ou por travessão. É uma nota explicativa. Então, sempre que tiver algo explicativo no texto, é um aposto, tá? O vocativo é de invocar. O vocativo é de chamar. É para você, assim, ó, presta atenção nisso aqui, tá? E o sujeito é o sujeito, como a gente já sabe. B, cuidado, Ricardo, você pode cair. O que que é Ricardo? É o sujeito. C, comandante, estamos próximos do aeroporto. Então, o que que é esse comandante? Também é o sujeito, certo? Na D, eu tenho 2 filhos formados, um advogado e um médico. Isso aqui é o quê? É uma nota explicativa, não é? Ó, 2 pontos, uma explicação. Então, o que que é? É um sujeito, aposto ou vocativo? Hein? Ele é posto. Aposto, isso mesmo. Pai, dai-nos fé e coragem. O que que é isso aqui? O pai. O pai é o sujeito. Sujeito. Minas Gerais, solo de Tiradentes. Tem encanto e magia. O que que é solo de Tiradentes? É o O que que ele está fazendo aqui na frase? Eu quero que vocês olhem a frase e interpretem. Que é o solo de algum lugar. Isso. E esse lugar se Isso é o chama quê? Tiradentes. Não. Solo de Tiradentes, Tiradentes foi quem? uma pessoa. Foi uma pessoa muito importante no Brasil. E ele está falando que, quando a gente fala que alguém é de solo de Tiradentes, por exemplo, assim, exemplo, Tiradentes foi uma pessoa muito importante, então todo mundo sabe quem é Tiradentes. Quando a gente fala solo de Tiradentes, a gente fala que aquela pessoa é daquele lugar. Que lugar? Minas Gerais, nesse caso. Então, nessa situação, Minas Gerais é solo de Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes nasceu em Minas Gerais, então é o solo dele, é a terra dele, tá? É a cidade o estado dele. Então vamos lá. O que que
esse solo de Tiradentes está fazendo na frase? Ele está explicando algo. Quando explica algo é o quê? Sujeito, aposto ou vocativo? É vocativo? Aposto. O que é vocativo? Vocativo é quando você invoca alguma coisa. Quando você chama atenção para alguma coisa. Érico Veríssimo, escritor brasileiro, estimula nossa imaginação. Então, ó, de novo, ó, aqui é uma nota explicativa de novo. Tem as duas vírgulas. Então, é o quê? É um aposto. Porque explica que Érico Veríssimo é um escritor brasileiro. Agora, se a gente fala, ei, primo, como foi sua viagem? O que ele está fazendo com esse ei? Ele está Ele tá chamando? chamando isso, ele está chamando a atenção. Ele está invocando o primo. Então, quando a gente está chamando a atenção, está invocando alguém, é o quê? É o vocativo de invocar, lembra? Agora a I. Porto Alegre, capital ao sul, é uma bela cidade. Então, o que é Porto Alegre? Porto Alegre é a cidade. É a cidade, mas no texto ela é o quê? Ela é o sujeito, né? Uhum. E aqui, ó. Por favor, garçom, traga-me água. Ele está fazendo o quê? Invocando, né? Só que aqui... Ele tá chamando o garçom? Sim, ele está chamando o garçom, mas aqui é uma invocação, é um vocativo ou é um sujeito? É sujeito, porque tá falando garçom. E o garçom é o sujeito. Isso, ele está falando sobre com o garçom, certo? Sim. Então, ele não está invocando. Não é um vocativo, é um sujeito. Faça a concordância verbal abaixo. Ela, aí coloca o verbo ir no pretérito perfeito. Vocês sabem sobre isso? Oi, Mais ou menos. mais ou Mais ou menos. menos. Então, o que é aqui? Como colocar o verbo ir no pretérito perfeito do indicativo? Como que a gente vai fazer? Como que vai ficar? O que é pretérito perfeito do indicativo? Hum? Eu não sei. Ela foi ao cinema? Tipo, naquele espaço tem para completar. A gente vai colocar? Tá, o que é pretérito perfeito do indicativo? O pretérito perfeito do indicativo, ele indica uma ação que aconteceu num determinado momento no passado, certo? Ela tem o seu fim no passado. Por exemplo, eu visitei os meus avós. Qual que é o verbo? O verbo é visitar, né? Certo? Certo. Então, se ela visitou, ela fez isso no passado. Pretérito perfeito do indicativo, tá? Então, por exemplo, assim, como que eu vou colocar o verbo ir? No pretérito perfeito do indicativo. Se o verbo visitar é visitei, o verbo ir é o quê?
Eu fui? Eu fui, exatamente. Só que assim, aqui é ela, né? Se é ela, é a primeira pessoa do quê? Quer dizer, é a segunda pessoa do singular, né? Aham. Eu, tu, ele. Então é a terceira pessoa do singular, desculpa. Então, como que vai ficar aqui? Ela foi ao cinema. E quando a gente fala pretérito imperfeito do indicativo, do verbo ir, se o pretérito perfeito é uma ação que acabou, terminou no passado, o pretérito imperfeito é uma ação que não terminou, certo? Então ficou uma dúvida. Então, se ela foi ao cinema, é um pretérito perfeito, por quê? Porque é uma ação que ficou no passado e indica uma terminação. Quando a gente trata sobre imperfeito, não tem uma terminação. Então, ela ia ao cinema. Aí fica a dúvida, ela foi ou ela não foi? Não sei, é um pretérito imperfeito. Certo? B, nós. É o verbo ir de novo. Só que aqui é no presente do indicativo. Qual que é o presente do indicativo? Qual que é o presente do indicativo? O que que é presente? O que que é indicativo? Presente é o que aconteceu. Ah. O que mais? Indicativo. Eu não sei o que é indicativo. Tá. O presente do indicativo é para falar sobre uma ação que ocorre no momento da fala. Por exemplo, aqui ele deu o verbo ir, certo? Então, Sim. o que que eles vão fazer no exato momento em que ele vai falar para fazer com o verbo ir? Como que ele vai conjugar esse verbo ir? Nós vamos ao cinema. Porque é um presente do indicativo, é um presente, algo que está acontecendo no presente, no exato momento, e é do indicativo. Ele está definindo, a ação está terminada. Nós vamos ao cinema. Então, o que que isso quer dizer, nós vamos ao cinema? Quer dizer que a pessoa que está falando nesse exato momento, ela está praticando a ação. Então, no caso, é o verbo ir, no presente do indicativo. Então, o verbo ir no presente do indicativo é o quê? Vamos. É ir, né? Nós vamos ao cinema. Então, o que que eles estão fazendo nesse exato momento? Indo ao cinema. Só que não... Tá? Então, C. A multidão, verbo gritar, pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, a multidão, conjugação do verbo gritar na partida. Então, o que que é pretérito mais que perfeito? Tá, o que que é pretérito perfeito? A gente já falou, pretérito perfeito é algo que aconteceu no pretérito, que é no passado. E ele é perfeito por quê? Porque foi uma ação que acabou, que teve uma função terminativa do verbo. Então, quando a gente fala
pretérito mais que perfeito é o quê? Assim, mais que perfeito. O pretérito é uma ação do passado, certo? Lembra que a gente já estudou? Já leu Uhum. aqui em cima, nessa explicação, certo? Certo. Então, o que é o pretérito mais que perfeito do indicativo? Quando o pretérito é perfeito, ele indica uma ação terminada no verbo passado, no passado, certo? E o pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação que ocorreu no passado, ou, aliás, uma ação passada que ocorreu antes de outra, mas também no passado. Então, como assim? Como que ficaria essa frase usando o verbo gritar, então? A multidão gritara na partida. Por quê? Gritará na parte. Gritara, sem o acento, sem o ato no final. Por que gritara? Porque é a conjugação no verbo do pretérito mais que perfeito do indicativo, porque ela indica uma ação terminativa antes de uma outra ação. E a gente não sabe se terminou ou não terminou. Então, gritara é uma delas. Porque, assim, a multidão gritou? Gritou? Seria do pretérito do presente. Eu acho que eu vou ter que passar uma aula só de verbos para vocês, né? Isso aqui tá muito difícil de vocês entenderem? Mas Tá, né? Eu vou fazer uma aula de conjugação verbal com vocês. Vamos lá para a próxima. João e Maria. Outra vez o verbo ir. Futuro do presente do indicativo. O que é o futuro do presente do indicativo? É o que vai acontecer. Futuro. É. Mas o que é João e futuro Maria do presente do irão à indicativo? praia. Isso. Então, o que é futuro do presente do indicativo? Eles estão indicando uma ação futura. Como que é? Hum? o que você tinha perguntado, professor? O que é o futuro do presente do indicativo? Vixe. Tá, o futuro do presente do indicativo é o tempo verbal que ocorre depois do momento da fala. Porque aqui, ó. Aqui, no presente do indicativo, ele está falando no exato momento em que eles estão fazendo a ação, certo? Eles estão indicando o exato momento em que eles estão fazendo a ação. Então, como que ficou a frase? Nós vamos ao cinema. Ou seja, eles já estão saindo para ir ao cinema. Aqui, no futuro do presente, é uma ação que vai acontecer posterior à fala. Enquanto aqui acontece no momento da fala, aqui vai acontecer posterior ao momento da fala.
João e Maria, conjugação do verbo ir, irão à praia. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer, mas vai acontecer depois que eles falarem. Então, é futuro do presente do indicativo. Então, eles estão indicando uma ação futura que vai acontecer. Tá? Então, João e Maria irão à praia. E eu e ele, verbo encontrar, pretérito imperfeito do indicativo. O que que é pretérito? Passado. Imperfeito. O que que é imperfeito? Quando a gente fala que um verbo é perfeito ou imperfeito, significa que ele é uma ação que terminou ou que não terminou. Tá? Então, como que a gente vai conjugar isso? Como que a gente conjuga o verbo encontrar? Se é presente do indicativo... Opa, é aqui na frase de cima, né? Desculpa, me confundi. Se é pretérito, é passado. Se é imperfeito, é uma ação que não terminou. Então, eu e ele... Como que é o passado de encontrar? Encontraram. Encontrou. Encontrou, né? Só que como encontrou é uma ação que aconteceu, então ela é uma ação perfeita. Então seria pretérito perfeito, o encontrou. Porque é uma ação do passado que aconteceu. Agora, como que a gente coloca uma ação do passado que ela é uma ação que não acabou? Encontrará. Encontrará é futuro. Então, seria no passado aqui. Encontraríamos os amigos. Eu e ele encontraríamos os amigos. Tá? Por quê? Porque encontraríamos é talvez. A gente não sabe se vai encontrar ou se não vai encontrar. Tá bom? Entendi. F. Tu e ele encontrar, de novo o verbo encontrar, os amigos. Só que aqui é no presente do indicativo. Tu e ele encontrarão. Oi? Tu e ele encontrarão. Encontrarão os amigos. Entendi. Agora que eu estou entendendo. Isso, tá vendo? Nossa, agora eu entendi. Tem que pegar a lógica. Tá? Uhum. Tem que pegar a lógica, tem que entender. E é só resolver no exercício para entender. Então, vamos lá. G, a jovem e sua amiga. Aí o verbo é o seguir, que a gente vai conjugar. A pé. Então, a jovem e sua amiga, a pé. E Andou a aqui, pé? o verbo é futuro do pretérito. Qual que é o futuro do pretérito? Andará a pé? Não, o verbo é seguir. Seguirão. Seguirão a pé. Isso mesmo. O verbo abraçar no presente do indicativo. Abraçar-se? Abraça-se. Porque é o quê? Presente. Está indicando uma ação presente. Está ocorrendo agora. Tá? Abraça-se, vencedor e vencido. Mais uma. Ofender. Verbo ofender. Pretérito perfeito. Então, é uma ação passada que acabou. Ofender. Como que é ofender no passado? Não, ofender no passado.
Ofendeu? Sim. Ofendeu-se os jogadores. Isso mesmo. Ofenderam-se os jogadores. Porque é plural, né? J. O verbo haver. Houve. No presente do indicativo. Houve. Por quê? Presente. Gente, eu tô Não, acertando. não é houve, desculpa. Houve, não é houve, tá? Porque houve é passado. Houve é passado. Como que é Houverão. aqui? Haver no presente. Haverá. Houverão, acho que não é. Não, haverá é futuro. Houverão, Não. haverá não é, ele já falou, né? Viram? Há sérios problemas na cidade. Há. Lembra do há, do haver? Uhum. Entendeu? E aqui mais uma, a L. Só para a gente encerrar, eu libero vocês. Verbo fazer, no presente do indicativo. Então, é o presente, é uma ação que está ocorrendo agora. Fazerão 20 anos? Não. Fazerão Fazerá. nem tem. Não. Fazerá é futuro. Fez. Não. Quase isso. Fizeram? Não. Faz 20 anos. Fez. Faz 20 anos. Fez é passado. Faz 20 anos que ela parou de estudar. Tá? Pior, né? Faz. O Nossa. faz é Eu não igual pensei o há nisso. de haver. Há sérios problemas. Há Como que eu não pensei problemas. nisso? Faz Jesus. 20 anos. Tá bom? Então, eu vou encerrar com vocês. Eu vou ter que passar muito disso aqui para vocês ainda, porque eu percebi que vocês estão com bastante dificuldade, né? E a gente precisa acabar com essa dificuldade em conjugação verbal e em interpretação de texto. Vocês me deixaram falando sozinha durante um bom tempo aqui, porque vocês não sabiam as respostas. E isso aí a gente vai ter que estudar mais. Tá bom? Vamos combinar de estudar mais? Uhum. Então, tá bom. Uma boa semana para vocês. Eu vou encerrar a aula aqui, tá bom? Tchau, pro. Beijo. Se Beijo. cuidem. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção de vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor.